Vamos resolver questões de Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, SIDEM-NF/RJ, para o concurso Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, SIDEM-NF. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. Em uma Assembleia Geral do SIDEM-NF, a primeira convocação não alcançou a maioria absoluta dos entes adimplentes. 30 minutos depois, compareceram apenas 3 representantes de entes consorciados, todos em dia com suas obrigações. A pauta não contém matéria sujeita a quórum especial. Nessa situação, o Estatuto permite que a Assembleia. Alternativa letra A. Se instale, mas apenas para debates, ficando vedada qualquer deliberação por falta de maioria absoluta. Alternativa letra B. Se instale somente se os 3 presentes representarem pelo menos 1/3 de todos os entes consorciados. Alternativa letra C. Se instale em segunda convocação e delibere por maioria simples dos votos dos consorciados adimplentes presentes. Alternativa letra D. Se instale em segunda convocação, mas todas as deliberações dependeram de voto favorável de 2/3 dos presentes. A resposta correta é a alternativa letra C. Nos termos do artigo 21 do Estatuto, a primeira convocação exige maioria absoluta dos entes adimplentes, a segunda e última pode ocorrer pelo menos 30 minutos depois, com qualquer número de consorciados adimplentes. Nessa segunda convocação, a regra é a maioria simples, ressalvadas matérias para as quais o Estatuto ou o contrato do SIDEM-NF exijam quórum diverso. Questão 2. O prefeito de um ente consorciado não poderá comparecer à Assembleia Geral e designou expressamente um dirigente de acento agudo Registro Geralão Municipal, munido de procuração específica, para representá-lo. A pauta inclui matérias ordinárias e a eleição dos membros do Conselho Fiscal. De acordo com o Estatuto, esse representante. Alternativa letra A. Poderá votar em todas as matérias, inclusive na eleição do Conselho Fiscal, porque a procuração específica transfere integralmente o voto. Alternativa letra B. Poderá votar nas deliberações em geral, mas não poderá votar na eleição para a presidência nem na escolha dos membros do Conselho Fiscal. Alternativa letra C. Poderá participar dos debates, mas jamais votar, pois somente o chefe do Poder Executivo exerce voto na Assembleia. Alternativa letra D. Somente poderá votar se for o substituto legal do prefeito, não sendo suficiente a condição de dirigente municipal expressamente indicado. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 16, parágrafos 1 e 3º, admite a representação do chefe do Executivo por substituto legal, ou por servidor municipal ou dirigente de acento agudo Registro Geralão ou unidade administrativa expressamente indicado. Havendo procuração específica, o representante pode votar nas deliberações, exceto na eleição para a presidência e para os membros do Conselho Fiscal. A procuração não elimina essa exceção estatutária. Questão 3. Durante a Assembleia Geral cuja pauta continha assuntos gerais, foi apresentada ao final da reunião moção de censura contra o secretário executivo, subscrita pelo número mínimo exigido. Alguns consorciados pretendem votar a destituição imediatamente, aproveitando a presença dos representantes. Qual providência está de acordo com o Estatuto? Alternativa letra A. Votar imediatamente, desde que a decisão seja tomada por maioria absoluta dos presentes. Alternativa letra B. Encaminhar a moção ao Conselho Fiscal, que decidirá em segunda instância sobre a destituição. Alternativa letra C. Convocar consulta eletrônica aos entes consorciados, dispensando nova assembleia por se tratar de matéria urgente. Alternativa letra D. Levar a discussão e a apreciação à primeira Assembleia Geral Extraordinária subsequente, na qual não poderá ser deliberado outro item de pauta. A resposta correta é a alternativa letra D. O artigo 26 permite a apresentação de moção de censura ao final de reunião que contenha assuntos gerais, desde que haja apoio mínimo de 2/3 dos consorciados.
Recebida a moção, sua discussão e apreciação devem ocorrer na primeira Assembleia Geral Extraordinária seguinte, com pauta exclusiva. A aprovação exige 2/3 dos votos dos entes que compõem a Assembleia. Questão 4. Após o término de um mandato presidencial exercido por chefe de executivo da região Noroeste Fluminense, haverá nova eleição para a presidência do SIDEM-NF. Um prefeito da mesma região pretende concorrer e não se trata de reeleição do titular. À luz da regra de alternância vigente, a candidatura. Alternativa letra A é admitida, desde que o candidato obtenha apoio prévio de 2/3 dos consorciados. Alternativa letra B é admitida porque a alternância entre regiões é mera diretriz sem efeito sobre a elegibilidade. Alternativa letra C não é admitida, pois a candidatura deve ser de chefe do executivo da região diversa da do último titular, salvo a hipótese de reeleição prevista no Estatuto. Alternativa letra D não é admitida em nenhuma hipótese, pois o Estatuto proíbe reeleição e exige mudança simultânea de município e de região. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 27 estabelece alternância entre as regiões Norte e Noroeste na presidência. Em regra, somente pode candidatar-se chefe de executivo de ente consorciado da região diversa daquela do último titular e que esteja adimplente. O mesmo artigo permite uma reeleição subsequente por representação municipal e, nessa hipótese específica, dispensa a regra de alternância. Questão 5. Na recomposição da diretoria colegiada de regulação de serviços públicos, pretende-se nomear 3 diretores para mandatos idênticos de 5 anos, todos com término na mesma data, permitindo recondução uma vez. Essa proposta é: alternativa letra A, compatível, pois o Estatuto exige apenas 3 diretores e mandato de 5 anos. Alternativa letra B, incompatível, porque os mandatos são fixos e não coincidentes, de 5 anos, e a recondução é vedada. Alternativa letra C, compatível se houver aprovação prévia do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral. Alternativa letra D, incompatível apenas quanto ao número de diretores, pois o colegiado deve possuir 5 membros. A resposta correta é a alternativa letra B. Conforme o artigo 47-A, parágrafo 2, a diretoria colegiada de regulação é composta por 3 diretores, nomeados pelo presidente do SIDEM-NF, para mandatos fixos e não coincidentes de 5 anos, vedada a recondução. A nomeação ainda depende de prévia aprovação da Assembleia Geral. A coincidência dos mandatos e a possibilidade de recondução, portanto, contrariariam regras expressas do Estatuto. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. Um diretor de regulação foi condenado em processo disciplinar com determinação de perda da função. Para que a perda do mandato seja efetivada no âmbito do SIDEM-NF, o Estatuto exige decisão. Alternativa letra A, do presidente do SIDEM-NF, por ato unilateral e sem deliberação colegiada. Alternativa letra B, do Conselho Fiscal, por maioria simples de seus membros titulares. Alternativa letra C, da Assembleia Geral, por maioria absoluta dos presentes à sessão. Alternativa letra D, no âmbito da Assembleia Geral, com aprovação de 3/5 dos consorciados. A resposta correta é a alternativa letra D. O artigo 47-A, parágrafo 6, restringe a perda do mandato dos diretores de regulação às hipóteses de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo disciplinar que assim determine. Nessa última hipótese, a perda da função depende de decisão no âmbito da Assembleia Geral e exige 3/5 dos consorciados, quórum diferente da maioria absoluta. Questão 7. Um município comunica formalmente sua retirada do SIDEM-NF no prazo estatutário e sustenta que, a partir da retirada, ficam automaticamente extintas as obrigações já assumidas e retornam ao seu patrimônio todos os bens anteriormente destinados ao consórcio. Essa interpretação é: alternativa letra A, correta apenas quanto às obrigações, que se extinguem, mas não quanto aos bens.
Alternativa letra B. Correta integralmente, porque a retirada desfaz retroativamente todos os vínculos patrimoniais e financeiros. Alternativa letra C. Incorreta, pois as obrigações já constituídas permanecem e os bens destinados não revertem, salvo previsão expressa no instrumento de transferência ou alienação. Alternativa letra D. Incorreta somente porque a retirada depende de aprovação por 2/3 dos consorciados, sem qualquer regra sobre bens. A resposta correta é a alternativa letra C. Os artigos 91 e 92 disciplinam a retirada. Ela não prejudica obrigações já constituídas entre o ente retirante, o SIDEM-NF e os demais consorciados. Além disso, os bens destinados pelo ente que se retira não são revertidos ou retrocedidos, salvo se houver previsão expressa no instrumento de transferência ou alienação. A retirada, portanto, não apaga automaticamente relações anteriores. Questão 8. Depois de 60 dias de suspensão, um ente consorciado não se reabilitou e foi instaurado procedimento de exclusão por portaria do presidente. O representante legal foi notificado e pretende apresentar defesa. Qual sequência de prazos está correta? Alternativa letra A. 10 dias para defesa, sem possibilidade de prorrogação, e 15 dias para recurso após o julgamento. Alternativa letra B. 15 dias para defesa, com possibilidade de prorrogação por até mais 15 dias mediante requerimento motivado. Alternativa letra C. 30 dias para defesa, prorrogáveis automaticamente por igual período. Alternativa letra D. 15 dias para defesa, prorrogáveis exclusivamente pela Assembleia Geral por mais 30 dias. A resposta correta é a alternativa letra B. De acordo com os artigos 96 e 99, o representante legal do consorciado deve ser notificado para oferecer defesa prévia em 15 dias. Mediante requerimento devidamente motivado, o presidente pode prorrogar esse prazo em até mais 15 dias. A contagem inicia no primeiro dia útil seguinte à juntada, aos autos, da cópia da notificação devidamente assinada, conforme o artigo 98. Questão 9. Um município consorciado pretende transferir ao SIDEM-NF a atividade regulatória e fiscalizatória de determinado serviço público, para atuação pela diretoria colegiada de regulação. Antes do início dessa atividade, o Estatuto exige: alternativa letra A. Apenas resolução do diretor-presidente de regulação, independentemente de instrumento com o município. Alternativa letra B. Contrato de rateio específico, sendo dispensado qualquer contrato de programa. Alternativa letra C. Contrato de programa entre o SIDEM-NF e o município. Alternativa letra D. Convênio obrigatório com o Tribunal de Contas do Estado. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 47-A, parágrafo 14, determina que a atividade regulatória e fiscalizatória de serviços públicos pela diretoria colegiada de regulação seja precedida de contrato de programa entre o SIDEM-NF e o município. A exigência é específica e não se confunde com contrato de rateio, resolução interna ou convênio com o acento agudo Registro Geralão de Controle. Questão 10. Foi proposta a extinção do contrato de consórcio público. Para que a medida observe o Estatuto, a deliberação deve ocorrer. Alternativa letra A, em Assembleia Geral Ordinária, por maioria absoluta, com posterior decreto de cada prefeito. Alternativa letra B, em reunião extraordinária especialmente convocada, por no mínimo 2/3 dos membros consorciados, seguida de ratificação por lei de todos os entes consorciados. Alternativa letra C, por decisão do Conselho Fiscal aprovada pela maioria simples da Assembleia Geral. Alternativa letra D, por resolução do presidente, desde que homologada por 2/3 dos presentes. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 108 exige instrumento aprovado pela Assembleia Geral em reunião extraordinária especialmente convocada para extinção, com voto de no mínimo 2/3 dos membros consorciados. Além disso, o instrumento deve ser ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.
A extinção, portanto, combina quórum qualificado interno e ratificação legislativa por cada consorciado. Fechamos esta aula de questões comentadas para Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, SIDEM-NF. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite à próxima revisão!